Cada um fala rapidinho onde é que está. Acho que começa com a Andressa, que está mais adiantada. Andressa, fala o teu momento aí. Vocês se conhecem todos, né? Zé, porque tu conhece a Andressa, né? Vocês conhecem todos aqui, né? Eu não conheço. Não? Desculpa. Eu também, só a Luana e a Fabrini. Então depois você se apresenta. Eu sou a Andressa, eu cheguei de supetão na FURG, porque eu tinha uma colega que também fazia PPGEC na FURG, e aí eu fui para lá e a Prof. Tanise virou a minha orientadora. Eu sou bióloga de formação e eu trabalho com os professores do YouTube. Quais as intencionalidades pedagógicas pelos professores que produzem vídeos para o YouTube. Eu estou flutuando na minha análise, né? Estou olhando para as entrevistas que eu realizei e estou aí analisando essa parte, né, da pesquisa com os resultados já, né, com as minhas entrevistas já realizadas. Importante dizer, né, que a Andressa é de mestrado e ela é a mais adiantada porque ela está mais tempo, né, e a Andressa foi a nossa cobaia, coitada da Andressa, a gente passou por maus bocados juntas, né, Andressa, nesse sentido. Então eu acho que é para isso que a gente está aqui, para a gente se ajudar, porque a Andressa foi a primeira e única que passou pelo comitê de ética, tá? Vocês vão ver que é bem chatinho, mas que a gente conseguiu pegar bem, né, Andressa, até que a gente não sofreu tanto, porque a gente conseguiu umas dicas, enfim, também eu tenho a proximidade com a Simone, que é a atual presidente do comitê. Mas também depois a Andressa vai precisar da ajuda de vocês, e quando eu falo Andressa, sou eu junto, né, nós enquanto grupo que vai trabalhar juntos, para a gente ler as análises da Andressa, né, a Andressa já qualificou e já está se encaminhando para o final, a ideia dela é defender em janeiro. Quando é? Tu defende, Andressa? Janeiro, né? Em janeiro, para entregar tudo em fevereiro. A Prof. Tanise ressaltou bem, porque foi bem quando eu entrei no mestrado que a gente decidiu que ia trabalhar com os professores, eles falaram assim, todos têm que passar pelo comitê de ética. Então, foi eu com uma colega que tinha recém começado a fazer o projeto, passou no comitê, e aí eu e a Prof. Tanise fomos atrás. A Prof. Tanise com a Prof. Simone, né, que é amiga dela, e eu com essa minha amiga que já tinha submetido o projeto. Então, a gente pegou as dicas dos dois lados e a gente submeteu ao comitê. Eu acho assim, como é uma característica, até isso eu queria conversar com vocês, todo mundo que já fez comigo, né, a Luana foi minha de mestrado, a Fabrini não foi minha, mas também foi minha, e o Roger, acho que é a primeira vez que a gente trabalha mais juntos, assim, eu acho que é uma característica nossa, mas também não necessariamente de qualificar com dados, né, com registros. Então, para ter registros, tem que passar pelo comitê de ética, né, então temos que passar antes pelo comitê de ética, porque não podemos ter registros sem passar pelo comitê. E depois a gente pode fazer um ajuste, vamos supor assim, a gente passa pelo comitê de ética e depois resolve mudar alguma coisa durante a qualificação. Aí a gente passa por uma emenda, né, eu acho que chama, né, Andressa? Uma emenda, né? Mas aí é mais tranquilo. Tá, depois da Andressa, acho que foi a Luana que entrou, né, Luana? Acho que sim. Então, a minha pesquisa, ela tá ainda digamos que ainda tá no começo, né? Porque a gente ainda não tem a produção dos dados, a gente ainda não passou pelo comitê de ética, então eu tô mais na parte teórica mesmo da pesquisa, né? A minha pesquisa, ela tem a ver com os sentimentos e as emoções a gente pretende trabalhar com dois grupos, né? Um que são os graduandos e outros que são os professores, né? Pra gente ver a diferença que tem dos sentimentos de quem ingressa na universidade no curso de matemática, de quem está concluindo o curso, dos professores que já estão atuando no começo da profissão, tipo, nos 5 primeiros anos, e de professores que já estão, nos 10, já estão trabalhando, há 10 anos, mais ou menos, nas escolas, né? Para a gente ter um panorama, para ver o que muda, se muda alguma coisa em relação a esses sentimentos, em relação à profissão, à escolha e tudo mais, ou se é mais ou menos a mesma coisa. Acho que é mais ou menos isso. E uma coisa interessante é que a Luana ontem me mandou um texto bem... Luana, eu não li, tá? Sabe mas eu passei os olhos porque eu sou curiosa. E eu achei bem legal, porque a Luana já está bem adiantada na parte teórica dela, né? A Luana optou por escrever a parte teórica.
E a Luana fez os objetivos de acordo com o DSC, porque não sei se a gente vai utilizar o DSC, né, Luana? Vocês sabem, né, pessoal? Eu dou aula de DSC, mas se sintam bem à vontade. Se quiserem mudar, alguns estão fazendo cartografia. Enfim, vocês sabem que não tem ruim comigo, né? A Luana mesmo, no mestrado dela, usou análise de componentes principais também, né, Luana? É isso, né, o nome? Então não tem ruim para mim, né? Claro que se eu não souber, eu vou estudar ou a gente busca uma coorientação. Mas a Luana ontem me entregou no texto dela os objetivos, aquilo que o Lefebvre falam, né? De atrelar as questões, né, Luana, aos objetivos específicos, né? Que as questões têm que estar atreladas aos objetivos. E ficou bem legal o material da Luana. Eu ainda não li todo, mas a gente tinha lido aquela parte na Luana, eu acho, né? Em algum momento já tinha lido, né? Acho que a gente já tinha trabalhado naquilo, né? Sim, a gente construiu junto, até a Fabrini ajudou. Quando a gente tava montando o questionário, e daí a gente tinha feito, acho que a disciplina de DSC há pouco tempo atrás, e aí a gente tinha visto, né? Porque na dissertação eu também usei DSC, só que a gente não fez esse processo, né? De construir os objetivos junto com as questões, né? E aí agora sim. Agora me lembrei, tá certo. Tinha esquecido dessa parte, é verdade. A Fabrini ajudou bastante nessa parte, claro. Sabia que tinha alguma coisa. Tá, então tá. Depois a gente pode também discutir isso. Porque assim, a ideia, né, é que a gente monte esse grupo para discutir o que está latente nas pesquisas, né? Ou um ajudar o outro, tipo assim, um instrumento de produção de dados. É óbvio que o da Luana não vai ser o mesmo da Fabrini, nem o mesmo da Andressa, nem o mesmo do Zé, mas eu acho que a gente vai cair na mesma coisa de elaborar, então eu acho que um pode ajudar o outro nesse sentido. E eu me lembro que na época vocês não estavam todos ainda no grupo, e aí a gente pediu ajuda para a Fabrini, porque chega uma certa hora que a gente já não enxerga mais, né? Eu e a Luana nos reunimos, fizemos, e a Fabrini foi nossa consultora doc. Então a ideia é que o nosso grupo seja o nosso consultor para a gente se ajudar, né? Acho que essa é a ideia. Tá, então a Luana está na iminência de passar pelo comitê de ética, a gente produzir algum registro e qualificar, né, Luana? É isso, né? Isso. Para quem, só para ficar mais claro, a Luana seriam 4 grupos. Ela vai dividir. Dentro dos graduandos, ela vai pegar os inícios e do final, e dentro dos professores, vai pegar os mais do início da carreira docente e os do final da carreira docente. Foi isso que a gente pensou, mas depois, quando a gente for discutir a pesquisa da Luana, se alguém tiver alguma sugestão, a gente pode também ver. E a gente tem que decidir também o nosso recorte para a qualificação, né, Luana? Se a gente vai pegar um grupo, 2, enfim. Depois que entrou, eu acho que foi a Fabrini. Entrei, estou aqui na estaca 0. Então, a gente, por conta da nossa primeira conversa que surgiu, né, a ideia da gente vir trabalhar a questão do comitê de ética, né, para que eu já inicie o trabalho pensando nisso, porque eu pretendo começar pela questão da metodologia de pesquisa, o que eu vou realmente pesquisar, ou com quem que eu vou conversar e o que eu quero conversar. Então, para isso, a gente já quer organizar tudo isso de acordo com o comitê de ética, né? Então, eu continuo pesquisando tecnoestresse de professores. A primeira pesquisa foi com professores da educação básica, depois eu fui para os licenciandos, né, em matemática. Pretendia trabalhar somente com os professores do ensino superior, só que por conta, né, de toda essa questão do ensino remoto, estamos pensando em dar um passo para trás e voltar a conversar com os professores da educação básica, que eu acho que vai ter muita coisa muito diferente agora, né? Então, são poucos anos de diferença das pesquisas, mas eu percebo que vai ter bastante diferença nos resultados. Então, talvez a gente trabalhe, então, em 2 eixos, né, Tanise? Trabalho novamente com os professores da educação básica e também com os professores do ensino superior, que tem uma outra vivência desse ensino remoto, inclusive, né? Tudo está tendendo para a gente trabalhar essa questão do ensino remoto. Então, são vivências diferentes, então, talvez a gente faça essa pesquisa aí, voltada para esses 2 eixos. E é interessante, né, Fabrini, que quando a Fabrini propôs o projeto de tese dela, a Fabrini entrou no meio da pandemia, mas ela propôs o projeto antes, né, Fabrini, porque tu entrou em junho. Então, o projeto dela estava pronto lá por março já, né, a gente já estava com ele bem adiantado, só faltava fazer as maquiagens finais, como se diz. A gente não tinha muita noção do que ia ser a pandemia ali em junho, né, a gente estava meio perdida, a gente achava sempre que na outra semana ia voltar.
E aí, eu me lembro que na ocasião que a gente propôs o projeto da Fabrini, a gente pensou, se a gente fizer com professores, vai recair na pesquisa de mestrado, né, Fabrini? Esse era o nosso receio. E a gente disse, então vamos fazer com os professores, e agora, do ensino superior. E agora a gente percebeu que não, que a coisa, né, com essa história do ensino remoto, porque em junho ainda não tinha ensino remoto, né, quando ela entrou no doutorado ainda não tinha ensino remoto. Então, o trabalho da Fabrini Na verdade, a gente já tinha, quando estava ali porque o período para inscrição foi bem pequeno, né, para o doutorado. E aí, já tinha, sim, a questão da gente repensar isso aí. Educação básica já estava, assim, em ensino remoto, ainda a passos lentos, mas sim, os professores enlouquecidos por conta disso. Educação, escola particular já estava há anos-luz na frente, e eu vendo já que essas questões iam surgir, só que, mas a universidade ainda não, né, eu acho que estava recém começando. Não, a universidade foi depois, foi setembro, a FURG foi setembro. Isso, aí a gente decidiu deixar assim o projeto, mas aí quando realmente teve a seleção, que teve ali a defesa do projeto, e aí na fala tudo mudou, né, já na fala a gente trouxe a questão de que talvez essa primeira ideia mudaria por conta, né, de tudo que estava acontecendo nos últimos meses, né? Me lembro de já a apresentação ser mais voltada para essas dúvidas que estavam surgindo. E o que a gente pensou, né, Fabrini, na nossa reunião, por isso que a gente veio com essa ideia, é que a Fabrini, eu acho que o Roger, eles não podem perder tempo com a questão da produção dos dados, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe. Então, eu acho que pegar no início da pandemia como era um momento muito ruim, porque ninguém, nem nós, sabíamos o que ia acontecer. Mas eu acho que a pesquisa da Fabrini, como se envolve tecnologia, eu acho que pegar nesse momento ali para o início do ano que vem, eu acho que vai ser bem bacana. Eu acho que o momento temporal vai ser legal. Eu acho que o trabalho da Fabrini não... Até hoje de manhã eu estava pensando no teu trabalho, Fabrini. Sempre quando eu acordo, eu fico na cama pensando em alguma coisa. Hoje pensei no teu trabalho, eu fiquei pensando, mas eu acho que o objetivo da Fabrini não precisa ter a questão da pandemia. Pode ter a questão do tecnoestresse e a gente trazer no decorrer, né? Então, aí que surgiu essa questão da nossa reunião de hoje, foi na conversa com a Fabrini. E o Roger? Vou abrir meu áudio aqui. Então, eu recém entrei, né? Eu entrei agora no segundo semestre de 2020 no PPGEC. E aí, a minha pesquisa, ela é sobre como os professores de matemática das escolas estaduais do Rio Grande estão lidando com essa questão da pandemia. Então, quais as potencialidades e os desafios que eles estão encontrando para dar continuidade ao ano letivo. Assim como a Tanise disse, né, vai ser muito mais proveitoso pegar agora, mais para frente, tendo em vista que eles já vão estar com todo, né, com tudo pronto para eu saber o que está acontecendo realmente, do que daqui a pouco pegar lá no final do ano ou agora, né, que eles estão começando um processo letivo de novo. Então, acredito que a minha pesquisa, mesmo de campo, vai se dar mais para o final do ano ou no início do ano que vem, assim como a Fabrini. E é isso. Eu acho que também pegar no início da pandemia, né, porque eu conheço vários professores do estado, inclusive eu estava em contato com eles por causa da questão dos estágios. Eu acho que pegar no início da pandemia também não era uma boa, né, porque eu acho que as pessoas ainda estavam naquele sentimento de revolta, de brabeza, de adaptação. Eu acho que agora a partir de então, a gente pega eles num momento melhor, né, também brabos, indignados, mas também, eu acho que mais confortáveis, eu posso dizer assim, né, então eu acho que vai ser um momento bacana. Eu digo até na questão do questionamento, né, do que a gente vai, da onde vai dar partir, porque, claro, aqui a gente está falando das potencialidades e dos desafios, mas várias perguntas vão surgir, várias coisas vão surgir durante esse... Então, daqui a pouco a minha ideia inicial nem vai ser a ideia final que vai acontecer, por conta das coisas que têm acontecido. Mas é isso, acho que é mais ou menos isso, né? Eu até pensei, eu me lembrei ontem, olhando o trabalho da Luana, eu li muito rapidamente, mas eu me lembrei muito do teu, Roger. A gente poderia ver as categorias que a gente quer analisar. Bom, se vai ser a produção do material, a relação com o professor, a relação, né, a própria questão das aulas em si, fazer os objetivos específicos e, a partir disso, fazer os desdobramentos das questões. Pensei nisso pro teu. E o Zépica, que não... Oi, desculpa, Roger. Não, agora eu estava pensando mesmo,
talvez seja, a gente vai ter que começar a funilar isso aí, né, porque senão fica muito amplo. A gente pode pegar desde os sentimentos até as práticas pedagógicas, então vai ficar uma coisa muito exaustiva para eles também, né, daqui a pouco, porque vai ser um questionário, eu vou ter que conversar com eles virtualmente ou não, enfim. Então a gente vai ter que afunilar e ter bem em vista o que a gente quer saber para poder jogar na pesquisa mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer nossos objetivos específicos. Agora, quando me perguntar por onde eu começo, talvez a gente comece pelos objetivos específicos e faz o desdobramento para o geral, ou o contrário, tanto faz, e aí a gente pensa, bom, essa parte a gente não vai falar. Não é essa, mas eu vou dar um exemplo, tá? Não é essa. A relação professor-aluno é super importante. A gente não queira falar, não é o instrumento de avaliação, e a gente vai tirando as variáveis. E aí a gente começa a elaborar. Depois que eu leio da Luana, a gente socializa para vocês darem uma olhada. Acho que ficou bem legal o jeito que ela organizou o material dela. Tá? Zépica, o que tu faz aqui de penetra? O Zépica é arroz de festa. O Zépica é arroz de festa.
Alguém tem algum artigo pendente, assim, das disciplinas, alguma coisa? Como é que estão os trabalhos das disciplinas que vocês entregaram? Ninguém me deu dado para ler? Na Reveduc, que é a 2, né? Lá na disciplina que a gente fez lá no Atlas, na verdade, parte do que a gente fez, eu acho que a gente não consegue aproveitar. Mas o que a gente fez de pegar os DSCs dele, que eu produzi com os dados dele, e eu fui destacando as partes que eu percebia que conversava com as dimensões do tecnoestresse, a mesma coisa que eu fiz na minha dissertação, e eu fiz no DSC dele, nos 2 DSCs dele, e a gente consegue perceber todas as categorias do tecnoestresse. Então, eu acredito que a gente consiga fazer uma reescrita até daquele que já foi publicado, agora relacionando com a teoria de tecnoestresse. E temos outro, né, DSC que ainda não foi utilizado em análise, não foi feita análise. Eu acho que esse grupo também é para isso, né? Eu acho que a gente pode fazer parcerias, né? Porque na época eu me lembro que o Zépica, quando começou a pandemia, eu tava, sabe aquela época da pandemia que ainda não tinha aula, tava todo mundo, não tinha nada para fazer, o Zépica conseguiu me arrumar o que fazer, né, Zépica? O Zépica me veio com aquele monte de dados, olha, passei tardes trabalhando naquele artigo, que fazia muito tempo que eu não escrevia nada do zero, e acabou que rendeu, ele foi aprovado, e depois nós tínhamos mais um conjunto de dados, mas aí eu já tinha começado a dar aula, aí eu já estava esgoelada em relação ao tempo, e aí eu chamei a Fabrini para fazer isso, né, Fabrini, para fazer aquele DSC. Então, a gente pode usar esse espaço também para fazer parcerias boas nas disciplinas entre vocês, né, possivelmente a Andressa vai estar num momento mais complicado, porque a Andressa agora estava me ajudando nas orientações dos TCCs, que foi pedreira, e... Coitada da Andressa. A Andressa deve ter emagrecido, coitada. E agora... Cara, né, eu fico nervosa, eu como mais, mas enfim... Né, a gente pegou 2 desafios assim, bom, a Luana e a Fabrini são bancas, elas vão perceber, né, a Luana pegou pior, né, porque foi bem difícil, assim, ó, emocionalmente foi muito difícil, né, Andressa, eu acho que para a Andressa fez estágio de docência comigo, eu estava falando para a Andressa, eu já orientei mais de 40 TCCs, eu nunca tinha passado por uma situação tão difícil como essa, assim, nunca na minha vida, já orientei à distância, já orientei presencial, graduação, pós-graduação. Esse foi o desafio mais difícil, assim, eu posso dizer. E a Andressa me ajudou um monte, assim, então é isso, eu acho que a gente pode fazer parcerias de escrita, e eu agora consigo enxergar que dentro da limitação digital a gente tem muito do trabalho da Fabrini sobre a questão do tecnoestresse, e obviamente a gente pode puxar o do Roger também, nessa atualização dos dados, enfim, e a gente pode puxar. Com certeza. Com certeza, a gente pode fazer isso, não tem o menor problema, né? Acho que a gente pode fazer parcerias, até porque você tem que lembrar que todo mundo tem que ter um artigo aceito para, acho que é para qualificar, não me lembro, né? Bom, norma número 1 leu o regimento do PPGEC, né? Até se vocês fizerem isso, é mais fácil, porque aí vocês fazem um projeto único, guarda-chuva, e depois um só projeto no comitê de ética, e aí vocês usam um protocolo só. Mas eu acho que para tese não dá... Eu concordo com a Andressa, quando a Andressa diz, vocês podem fazer um guarda-chuva, ela usou a expressão, né, no sentido de englobar, mas eu acho, Andressa, que para as revistas, estou sendo bem pragmática, até me desculpe, mas estou pensando assim, né, do que o sistema nos cobra, né, cada um tem que ter o seu número de aprovação, tá? Não? Fala, eu não te ouço. Sabe que a igreja fala que eu te escuto? Não precisa, porque ele tendo um número, ele sabe qual projeto é. Aí você pode especificar embaixo qual
linha desse projeto é, porque vai ter que ter específico, é um projeto com esse protocolo, tem 3 linhas. Eu falo isso porque o do Matheus, ele é guarda-chuva, né? Ele vai... eu não entendi. Então, tipo assim, ó, a gente aprovaria um projeto para todo mundo aqui? Não necessariamente, né? Eu digo assim, vamos supor, se o Roger e o Zépica querem fazer um projeto guarda-chuva, não sei, eu só falo que é possível, entende? Tá. Vai submeter um grande projeto que é o guarda-chuva, aí vocês vão conseguir um número de protocolo. E aí vai ter o projeto especificado. Porque quando você lê o meu projeto ali do Comitê de Ética, ele está escrito, esse projeto é um resumo. E daí você coloca lá na plataforma e ele aparece qual é o resumo do meu projeto. Tá. E aí dentro disso, você pode colocar as linhas de pesquisa. Vamos supor, o da Fabrini vai ser um, do Roger vai ser outro e o do Zépica vai ser outro. Né? São 3 subprojetos daquele grande projeto. E aí você pode especificar na revista qual desses subprojetos é. Porque... o Matheus, ele também vai precisava passar no comitê de ética, ele estava desesperado porque ele não entendia o que era isso. E aí a professora dele falou, não, eu tenho um projeto do comitê de ética que usa a touca. Você não precisa passar por nada, a gente já tem aprovação, você só usa esse. E deu um número para ele. Mas vamos supor assim, ó, porque o que eu entendi aquela vez, aquela palestra que a gente assistiu no feriado, foi aquela palestra, até com as anotações aqui pra gente conversar algumas coisas, foi, sei lá que dia foi em maio, eu acho. A Simone falou que tem que ter até um instrumento de perguntas, tu tem que ter, tu não pode dizer, vou fazer um questionário, mas como é que a gente vai fazer um guarda-chuva se cada um vai ter um instrumento? Exatamente isso que eu digo, tipo, se os do Zépica e do Roger foram as mesmas perguntas, forem o mesmo instrumento, dá para fazer guarda-chuva, senão não. Foi isso que eu quis dizer. É difícil fazer o guarda-chuva. Então, pode fazer tipo um questionário. Então, pode fazer um questionário assim, ó, com 20 perguntas, 10 vão ser utilizadas pelo Roger e 10 pelo Zépica, é isso? Isso pode fazer. Isso sim, entendi, tá. Porque o que a Simone deixou bem claro é assim, que se tu qualificares, vamos supor, a Luana, que tá mais na eminência agora, né, vamos supor, ela cria lá, passa pelo comitê de ética, vou dar um exemplo hipotético, 8 questões, tá, 8, sei lá o quê. Aí ela vai pra banca, e a banca diz, mas aqui tu poderia mudar, não sei o quê. Ela tem que passar de novo pelo comitê de ética, porque não pode, no trabalho final dela, estar diferente do que está registrado na Plataforma Brasil. É isso, né? Ela tem que fazer uma atualização daí. Por isso a nossa preocupação. Aí, tem revistas que já não estão mais aceitando, né? Então, eu acho melhor a gente já deixar tudo isso pronto, até porque o PPJEC já exige, né? O PPJEC já exige comitê de ética. Então, assim, ó, pra gente não se alongar, vamos lá. Alguém sabe o que é o comitê de ética, como é que funciona? Não? Então, eu mandei um material para vocês. O que é o projeto aqui? Como é que é? Andressa, quer que o projeto ou não precisa? É só se o pessoal quiser olhar. Deixa eu botar aqui uma janela, qual é? Comitê de ética. Eu mandei para vocês essa... Eu não estou enxergando... Carregou aí? Não enxergo vocês. Carregou? Sim. Tá. Olha só, eu mandei essa apresentação aqui para vocês, tá? A parte política e epistemológica da coisa eu não vou falar, tá? Então, basicamente, o que vocês têm que se deter? Então, aqui ela fala como é que foi criado o CONEP e o CEP, né? Que o CONEP é o órgão maior e os CEP são como se fossem os comitês dessa comissão, tá? E cada universidade tem a sua. Algumas universidades têm comitê por área, tá? Comitê das Ciências Humanas, Comitê das Ciências Naturais, Comitê aqueles da Medicina. Algumas universidades têm separado. O nosso CEP na FURG é o único, ou seja, a gente dá entrada e lá ele se distribui, tá? Então, basicamente, aqui ela explica o CONEP, que isso para nós não interessa, tá? Aqui ela explica a estrutura do CEP, tá? As resoluções, que também nos interessa. O que nos interessa, tá? Que isso, uma pesquisa, tá. Que tem da área da medicina e das ciências humanas, tá? Antigamente, só precisava de comitê de ética
quando tinha uma intervenção física. Vamos supor, eu vou testar uma suplementação alimentar em alguém, ou vou testar uma vacina. Então, tu tinha um impacto na pessoa. Hoje em dia, o Comitê de Ética entende que tudo tem impacto. No momento que tu vai conversar com uma pessoa, isso pode gerar impacto, tá? Por isso que a gente tem que passar pelo Comitê de Ética. Antigamente não precisava. Então, e quando a gente vai entrevistar, eu acho que aqui no nosso grupo ninguém vai entrevistar menor de idade, né? Ninguém, né? Não, então é melhor ainda. Porque daí o negócio é mais complicado ainda, tá? Então, eles entendem que no momento que tu faz uma pergunta para uma pessoa, tu pode mexer num trauma, tu pode... Sei lá, uma simples pergunta como uma professora. Tu utiliza tecnologia, né? O caso de vocês aí que trabalham em tecnologia. Tu pode causar ou com elaboração de vídeo. Tu pode causar um trauma, porque daqui a pouco a pessoa nunca se usou e acha que a partir de agora todo mundo vai usar e que ela vai ficar fora do mercado. Então, por isso que foi criada essa questão do Comitê de Ética. E também pela segurança dos dados, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa saber é esse slide aqui, é o slide número 10, tá? Então, onde é que está o coração disso? Então, o que vocês vão precisar? De um resumo e das palavras-chave. É interessante que esse resumo e essas palavras-chave, elas já vão ajudar vocês depois para a qualificação de vocês. Obviamente que vocês podem mudar isso, não tem problema. Andressa, se eu falar alguma coisa de errado, tu pode me corrigir sem menor constrangimento, porque pode ser que eu esteja atrapalhada em algumas coisas, tá? Tá bom, prof. Inclusive, pessoal, eu vou colar aqui o que eu escrevi, porque são as minhas anotações. A Simone falou que pesquisas que iniciam pesquisas que começam a coleta, né, ou a produção de registros sem passar pelo CEP são passíveis de denúncia, tá? Denúncia dentro do CEP, e aí tem, inclusive, uma tramitação jurídica institucional dentro do PPG, do programa de pós-graduação, através da Pró-Reitoria de Pesquisa, tá? Então, antigamente, o que era só para a área da saúde, agora toma uma dimensão para a área social também, tá? Então, basicamente, tá? Isso a gente pode mudar, né, Andressa? A gente faz um resumo, uma palavra-chave para passar pelo projeto de pesquisa, que pode ser o mesmo ou não do projeto de qualificação, tá? Aí vocês têm que fazer uma apresentação, uma contextualização, uma delimitação do tema e uma justificativa. Tudo isso dentro da chamada introdução, tá? Que a maioria de vocês já tem isso do projeto que entrou no mestrado ou no doutorado. Os objetivos, ninguém vai questionar se o objetivo de vocês está muito geral, está muito específico, não. A ideia é que o comitê, né, que o CEP, tenha os instrumentos do que é a pesquisa de vocês, mas não se preocupem, ninguém vai lá dizer, o objetivo de vocês está muito geral, está muito específico, não. A ideia não é uma arguição, tá? Eles não são uma banca, eles realmente cuidam desses protocolos do Comitê de Ética. O referencial teórico, para mim eles devem passar batido, acho que eles fizeram alguma intervenção nesses aspectos para ti, Andressa? Vocês me escutam? Tá. Dos objetivos, eles não falam muito geral, mas assim, você tem que ser direto, né? Vou entrevistar, então tem que estar explícito ou na introdução ou nos objetivos que você vai conversar com essas pessoas, porque dentro da plataforma Brasil, vocês vão ver que ele não tem, na FURG, não tem como você cadastrar e falar que é da área social. É um erro que tem no sistema. É uma resolução, acho que é 466, e aí você não tem como selecionar, a menos que eles tenham trocado, porque eu mandei um e-mail, eu reclamei, né, porque isso eles reclamaram de mim. Eles falaram, o seu é o protocolo número tal, mas foi colocado como protocolo número tal, e eu falei, porque era o único possível de ser selecionado dentro da plataforma Brasil, no meu cadastro. Então, isso tem que estar bem explícito no seu projeto, que é com pessoas, mas na área social. Isso é uma coisa importante, né? Lembre que o projeto não é para uma banca, é para um comitê de ética que está para ali, para o que vocês vão fazer, tá? Então, isso acho que a gente tem que tomar cuidado também. A metodologia, tá? O cronograma, né? A declaração de início da pesquisa, lembrando, né?
sempre colocando que vai ser depois do comitê de ética, orçamento, se tiver referências, apêndices e anexos. Mas aonde está o coração, que vocês vejam aqui, eu tenho um zoom, a metodologia é que tem que estar muito bem explicada, tá? Então, na metodologia, deixa eu ver o que eu anotei aqui. O tipo de estudo. O que seria o tipo de estudo, Andressa? É esse das ciências humanas? É, a pesquisa social. É aqui que tem que estar, que é uma pesquisa social, tá? O local do estudo, né? Se vocês vão fazer entrevista com professores, enfim, então, qual é o recorte local desses estudos? Quem são os participantes desse estudo e se tem critério de inclusão e de exclusão. Aqui ela colocou que isso aqui não é obrigatório. Vamos supor assim, ó, se vocês sabem que o professor, você utiliza tecnologia, se o cara disser não, é um critério de exclusão. A gente não precisa disso porque a gente vai partir do princípio que todos estão sobre a mesma condição. Então, na realidade, não necessita de critérios de inclusão ou de exclusão, tá? Eu anotei aqui que dizia assim, que os critérios de inclusão é bom colocar para passar, para ser aprovado, porque eles olham. Então, a gente pode colocar isso, né, que se tiver algum participante que não se adequa aos objetivos da pesquisa, que vai ter um caráter de exclusão. A gente pode ver essa forma aqui de como é que a gente vai colocar. Até acho que a Andressa colocou isso, né, Andressa, no teu projeto, né? Da pesquisa, eu especifiquei em categorias, né? Serão até 10 edutubers com os critérios de inclusão. Aí eu coloquei ter a experiência docente, ter o seu próprio canal, ser da área das ciências. E os critérios de exclusão são não possuir experiência antes do canal, que estejam doentes durante a pesquisa, ou seja, não forçando eles a participar, né? E menores de 18 anos e maiores de 60 anos, porque são dois critérios que a gente precisa de outros tipos de TCL. Que é o termo livre de consentimento. Se for menor de 18 anos, precisa do consentimento dos pais. Esses documentos estão todos na plataforma. Se for maior de 60 anos, devem ser garantidos aos participantes que as letras do TCLE sejam maior do que o número 14, de 14 a 16, para que eles possam ler, para que eles possam ter esse entendimento de que a pesquisa, na leitura do TCLE durante a pesquisa, né? Tem que ter esse cuidado. Então eu anotei aqui que se a Luana for pegar os professores com 10 anos a Luana e a Fabrini, né? Os professores com anos de docência ou professores da faculdade, professores mais velhos, tem que cuidar e especificar, por exemplo, aonde vão ser pegos esses professores, né? Vai ser no... a prof tinha comentado uma vez, associação de professores, alguma coisa assim, né? Aí você pode colocar ali na participantes da pesquisa. É possível que X professores tenham mais de 60 anos. Aí você vai colocar um parênteses, né? Para eles serão assegurados que o TCLE seja em número maior, né? Escrito seja em número maior, em fonte maior. Porque se isso não for especificado, ele vai voltar. Porque esse foi o erro do Robson. Ele não tinha a idade dos professores e o comitê de ética pediu 2 vezes. Então, ele teve que esperar 2 meses a mais, porque voltou o projeto dele. Tá, mas tu pode dizer que tu pode excluir? Tu pode dizer isso? Que serão considerados professores de idade entre 19 e 59 anos? Pode. Então, se espertem, anotem, tá? Eu até anotei aqui nas minhas anotações também, tá? Então, especialmente quem vai lidar com o professor tem que cuidar isso, porque a gente tem agora, né, muitos professores de 60 anos ou mais, né? Não é que a gente não queira incluí-lo, mas eu acho que se a gente pode evitar é melhor ou vai ter que fazer toda a parte da questão, tá? Vocês têm que dizer como é que vai ser feita essa coleta de dados, e aqui é bem importante, né? A Andressa fez o dela via Meet, né? Tem que dizer que se é uma entrevista, em que local físico, tem que dizer que seja uma sala que vai garantir a privacidade da pessoa,
que ninguém vai interromper, enfim, né, tem que garantir a integridade física da pessoa. Então, no momento da coleta de dados, vocês têm que se imaginar fazendo a entrevista e descrever tudo isso para o comitê de ética. Muitos desses detalhamentos depois não vai estar no projeto de vocês de mestrado. Vocês não vão dizer que vai ter uma cadeira para a pessoa sentar, que vai ser uma sala fechada, que a pessoa livre de interrupções. Isso vocês não vão colocar. Isso não se coloca num projeto de mestrado ou doutorado, né, num projeto de pesquisa. Mas, pro comitê de ética, vocês precisam estar bem cercados disso, né? Então, eu acredito que na coleta de dados virtuais, o que precisa garantir, Andressa, na coleta de dados virtual? A Andressa congelou. Andressa? Caiu. Tá. Depois, Andressa, eu pergunto para a Andressa, então, tá? Eu acho que todos vocês vão ser virtual, né, a coleta de dados, né? Acho que vai passar eu acho que coloca que vai ser virtual mesmo, sem a pandemia faz virtual. Aí, e se for presencial, tem que colocar todos esses critérios do local de onde vocês vão estar com as pessoas, tá? Para garantir. Depois, vocês têm a questão, né, do 5.5, que é a questão das análises dos dados, tá? Aí é bem puramente metodológico. Vou usar a tal técnica de análise e garantir o anonimato da pessoa. Sempre vocês têm que garantir o anonimato da pessoa, tá? Depois, aqui, talvez seja o mais difícil para nós, porque nós não estamos acostumados. Os aspectos éticos, que é o item 6, tá? Então, aqui, o que eu anotei? Vocês têm que indicar a resolução, tá? Deixa eu ver o que tinha aqui. A resolução de vocês, no caso, é a das ciências... a resolução de vocês é da área social, é a 510/2016, tá? Essa é a resolução de vocês, a 510/2016. A da área da saúde é a 446 de 2012. Vejam que ela é muito mais antiga, né? Porque a da área da saúde já está muito mais consolidada. A da área social é a 510/2016. Vocês têm que indicar essa resolução. Eu não me lembro como é que ela fica, deixa eu ver se a Andressa voltou. A Andressa não voltou, tá? Mas depois a gente vê o que precisa escrever. Aqui, análise crítica de riscos e benefícios. Tem que deixar claro que toda pesquisa tem risco, tá? Constrangimento, dizer que são mínimos os riscos, né? E que medida ele ocorre esse risco, tá? Aí a Simone até nos disse uma frase: a pesquisa oferece risco mínimo de constrangimento. Nesse caso, o pesquisador garante assistência integral e gratuita. Tá? Vamos supor lá que vocês façam uma pesquisa de tecnologia e o cara se senta em risco ou se senta constrangido. Então, vocês têm que colocar que o pesquisador garante assistência integral e gratuita. Tá? É uma coisa meio hipotética, porque não sabemos nem como vamos fazer isso, né? Eu não saberia fazer isso. A gente iria chamar o quê? Um psicólogo da universidade? Talvez sim, né? A questão da segurança e monitoramento de dados. Isso também é importante, tá? Vocês têm que dizer que esses dados vão ser armazenados por 5 anos, tá? E que o orientador vai armazenar esses dados. Vocês podem, como ele é meio... Se fosse físico... vocês diriam que ficaria na sala do orientador. Como vai ser virtual, vocês podem dizer que vai ficar a cargo do orientador, e os termos livres de consentimentos, aqueles os TL, não sei o que lá, também vai ficar com o orientador, tá? Então, por 5 anos. Porque daqui a pouco vocês vão embora da universidade e esse material tem que ficar guardado por 5 anos. Então, tem que estar na universidade, na pessoa do orientador, tá? No interior do programa, tá? Explicitação dos critérios para suspender ou encerrar a pesquisa, né? Então, eu acredito que no caso de vocês não vai ter, né, que suspender a pesquisa ou encerrar somente no final, né? Então, não tem nada, nenhuma variável, isso é mais para a área da saúde. Vejam que esses termos, ele vem da área da saúde, né? Como é que se suspende uma área na área da saúde? Sei lá, tá vacinando e as pessoas começam a passar mal, então suspende a pesquisa. No nosso caso, não existe esse risco, porque é mais questão vinculada a um risco mesmo de vida, né? Declaração de que os resultados serão tornados públicos, tá? E declaração das responsabilidades do pesquisador.
Então, aqui vocês têm que cuidar também, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. A questão de que se esses resultados serão públicos, vocês vão usar para fins de pesquisa e que em momento algum será identificado esses sujeitos, tá? E, claro, dizer que o pesquisador vai usar estritamente esses dados para fins científicos, não será usado para fins comerciais. Daqui a pouco vocês vão vender aí o perfil para uma editora para publicação de um livro, tá? Isso parece meio óbvio, mas no projeto de comitê de ética tem que ficar claro, tá? O que a Andressa tinha falado antes. Quando a pessoa tiver mais de 60 anos, vocês têm que ter um termo em fonte 14, né? E se não quiser incluir essas pessoas lá no item 5.3, né, que foi esse aqui que a gente conversou agora, vocês colocam como critério de exclusão. Eu, sinceramente, acho mais fácil excluir os mais de 60 anos, se ele não é importante para a tua pesquisa, exclui, porque é um problema a menos, tá? Deixa eu ver o que eu anotei aqui, do termo de consentimento, né? Tem que ser extremamente claro, inclusive com crianças, tá? Aí, quando tem criança, tem que usar desenhos, tá? E aí tem que ser 2 vias assinadas. Pesquisa online, usar o Google Form, que tu declaras o aceitar da pesquisa, o Google Form, que tu declaras o aceitar da pesquisa, tá? Menor de 17 anos tem que ter assinatura dos pais, tá? Na página do CEP tem todos esses modelos de termos, então vocês têm que ir lá dar uma olhada nesses termos lá na página do CEP. Tem uma coisa importante, para as escolas, tá? Tem que ter a declaração de autorização da escola, não é consentimento, tá? Sugere-se 2 cópias, uma para a Plataforma Brasil e uma para ficar na escola, tá? O termo é só para o participante, então, quando a gente vai incluir a escola, a gente vai ter que fazer uma declaração de autorização das escolas, que as escolas autorizam os professores a participar. Então, no caso, a Andressa não fez isso porque os professores, ela fez com youtubers, então eles não estavam vinculados à escola, mas a gente pode ver com quem fez, eu acho que a Rafaela fez, o Robson fez com escola. A gente vai ter que fazer uma declaração, vamos pegar professores do Silva Gama, do Lemos e do Juvenal. A gente vai ter que fazer uma declaração que a direção da escola assine, tá? E esse material depois tem que ser anexado à Plataforma Brasil, o que é um saco. Tá? O termo sempre começar com o pesquisador se apresentando, né? E aqui vocês podem colocar nesse termo também, que é o termo, qual é a diferença? A declaração é da instituição, o termo é pessoal, de quem vai participar da pesquisa. Vocês podem colocar aqui também, né, o uso da imagem, se vocês forem utilizar em algum momento, pode estar nesse termo também, tá? Quando enviar o CEP, já tem que ter essa declaração, pois tem que carregar na Plataforma Brasil. Então, já tem que definir o número de escolas que vai participar, tá? Lembrando, primeiro a aprovação é no CEP, o CEP dá o número e depois a gente carrega na Plataforma Brasil. Aí, na Plataforma Brasil vai a identidade de vocês, o LATS, o link e o PDF, a foto do pesquisador e o projeto, tá? Vai tudo isso. É um trabalhão, tá? Então, as etapas. Vocês vão ter que fazer as informações preliminares, né? Colocar os dados do orientador, tem que colocar a área de estudo e o detalhamento do estudo, tá? Da pesquisa, no caso. Que daí vocês vão colocar o próprio projeto igual. E aí, aqui a Simone ainda colocou, em hipótese alguma, tá, se altera esse projeto, o que foi aprovado vai igual para a Plataforma Brasil, tá? Quando gerar a folha de rosto no final das etapas, imprimir, né, imprimir em PDF, buscar as assinaturas, escanear e enviar, tá, que é a etapa 6. Então, é bastante coisa. Conforme a Andressa falou, cada vez que volta, as reuniões do CEP, elas são mensais, cada vez que volta, demora mais um mês para entrar. Então, assim, um exemplo, o Roger falou, eu quero produzir meus registros lá em março. Março falta bastante tempo.
podem contar no mínimo uns 2 meses para passar por essa comitê de ética, porque se ele voltar, a gente tem que refazer e entrar de novo com o pedido. Eu posso enviar para vocês, ou pedir para a Andressa enviar para vocês o dela. Andressa, como é que ficou o teu? Ficou muito grande? Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu vou interromper. Só um minuto, prof. Aqui, assim, ó, eles resolveram arrumar a internet na rua de casa e não avisaram. Eu tive que vir na casa da avó do Matheus, ainda bem que ela mora na mesma rua. Mas eu já tava xingando eles ali. Olha, vou te falar uma coisa, viu? O meu projeto ficou em 10 páginas. Deixa eu ver se eu tenho o teu aqui do comitê de ética. Ele é bem simplificado, assim, comparado com o projeto inteiro, né? Mas ele precisa ter bem detalhado a relação da coleta de dados por causa do Covid. Andressa, explica aquele trâmite para nós, como é que funciona. O do Plataforma Brasil, tu encaminha primeiro para o comitê, para o CEP, e depois? Você, só um minutinho que eu vou entrar aqui para vocês olharem. Vou entrar pelo computador. Vou projetar aqui o da... Deixa eu ver onde é que tá. Não sei se é a versão final, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá compartilhando o doc? Sim. Enxergam? Tá muito pequeno. Sim, eu acho que esse é o... A gente teve poucas versões, porque eu peguei um projeto de uma amiga minha que já tinha acabado de passar. Então, eu só alterei, coloquei bem detalhado o que ela falou. Ó, só para que vocês tenham ideia de todos aqueles pontos que a gente falou, tá? O resumo, então, apresenta o projeto de pesquisa, de mestrado, aí a Andressa trouxe o objetivo, entrevista, ela foi contando. Depois a gente pode mandar isso para vocês. E trouxe as palavras-chave, tá? Aí ela trouxe a introdução, e aí que eu falei para vocês, ó, CONEP 510/16, porque vocês são todos da área social. Uma introdução normal, tá? Uma introdução que não tem muita coisa, é da temática de vocês. Aqui não tem muito do comitê de ética. Aí ela trouxe os objetivos, se eu estiver muito rápido, vamos interrompendo. Objetivo geral e os objetivos específicos. E aqui... Procedimentos metodológicos, que é aquilo que eu avisei, ó. A normativa de instrução de 6 de 2019, resolução 510/16. É essa que a gente precisa fazer. Desculpa se tá meio abafado, eu tô de máscara. É essa que a gente precisa especificar lá no nosso projeto, né? No caso de vocês também. Porque é a 466 que está no portal na Plataforma Brasil. Tudo isso que está nesse projeto detalhado, vocês vão preencher na Plataforma Brasil. Ou seja, você vai entrar, fazer um cadastro na Plataforma Brasil. Ele vai pedir todas essas partes que você fez nesse projeto, num doc de Word, ele vai pedir na Plataforma Brasil, e você ainda tem que anexar o projeto detalhado. Você tem que anexar a folha assinada pelo coordenador do curso, pelo orientador e assinada por você também, uma outra folha, e ainda precisa... tem uma folha que eles liberam, depois que você faz todo o cadastro, que também precisa estar assinada. Então, você imprime, né? Não, a folha de rosto que tu imprime. Você vai fazer todo o cadastro na Plataforma Brasil com esses dados que estão no projeto, não precisa mudar nada. É só copiar do projeto e jogar lá. E depois anexar esse projeto e finalizar o cadastro. Quando você finaliza o cadastro, ele vai te dar uma folha. Essa folha você imprime, assina e envia pro curso, né? Pro PPGEC. O PPGEC vai... coordenador do curso vai assinar e te enviar de volta, e você tem que submeter até o último dia útil do mês. E aí a reunião vai acontecer no mês seguinte. Tá, mas eu não entendi uma coisa, Andressa, que eu fiquei em dúvida do trâmite. Primeiro tu entra com ele no CEP, tu só carrega ele na Plataforma Brasil depois que ele estiver pronto pelo CEP, é isso? Não. Você pega os documentos no site do CEP, você pega esse documento do que precisa ter e como que ele tem que ser. Tá. É basicamente isso, ele tem que ter o procedimento metodológico, o local de pesquisa, ele vai ter lá detalhado o que eles pedem. Tá. Você não submete nada ao CEP. Então eu falei errado. Eu falei errado, então. Você só submete na Plataforma Brasil. O CEP pega da Plataforma Brasil, então? Sim.
Exatamente. Isso eu falei errado, então, ó, eu tô errada. Então, corrijo a informação, tá? Então, assim, ó, vamos supor, a próxima reunião é no mês 5, dia 15, sei lá. Não adianta mandar no dia 14 do mês 5, porque eles não vão olhar naquele mês, eles vão olhar no mês seguinte. Eles têm que ser submetidos até o dia 30 do mês anterior. Vamos supor, até dia 30 desse mês, você pode submeter, e aí na reunião do dia 15 do mês que vem, eles vão analisar. Entendi. Então, assim, o nosso, que a gente correu e se matou para conseguir, porque eu tinha que qualificar, foi porque já era maio, a gente escreveu até final de maio, até final de maio a gente conseguiu escrever, submeter com as assinaturas, e aí no dia 31 de maio, 31? Eu acho que dia 31 de maio a gente enviou. Aí eles fizeram a reunião só no dia 18 de junho. E aí eles liberaram pra gente, graças a Deus a gente conseguiu de primeira. Então, ali em junho, eu já consegui marcar as 2 primeiras entrevistas. E aí, julho, eu analisei. Agosto eu teorizei o nosso discurso. Setembro, eu enviei para a banca. Outubro, eu qualifiquei. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa, Andressa. Vamos supor assim, ó. Tu fez lá na Plataforma Brasil, esperou, tá, foi pro CEP e tem algum erro. Vamos supor lá que a gente não excluiu as pessoas de 60 anos ou não falou dos riscos. Sei lá, qualquer erro. Tem algum erro. Aí, eles nos avisam desse erro, a gente tem que, de novo, colocar na Plataforma Brasil, é isso? Tudo que ele não for aprovado na reunião, ou for um erro, ou for uma dúvida, qualquer dúvida que eles tenham, eles não vão aprovar. Tá, entendi. Mas... E aí, eles vão falar assim, tal ponto, tal ponto e tal ponto. É uma dúvida. Eles vão enviar, você tem que corrigir na Plataforma Brasil, submeter de novo o projeto detalhado em doc, para eles, lá na Plataforma Brasil, e eles vão analisar na reunião do mês seguinte. Tá, mas aí tu não precisa passar pelas assinaturas de novo, precisa? Pelas assinaturas não, mas o projeto vai ter que ser modificado de acordo com as dúvidas deles, ou com o que eles acham que não está coerente. Por exemplo, o do Robson, que foi a dúvida vai ter pessoas de mais de 60? Eles não tinham a resposta, então eles retornaram o projeto só no mês seguinte que ele conseguiu aprovação, porque ele não tinha especificado que maiores de 60 anos não iam participar da pesquisa. Eu vou abrir a plataforma, aí eu vou mostrar uma coisa para vocês. Tá, enquanto tu abre aí, eu só vou terminar aqui de mostrar, tá, o projeto para vocês terem uma ideia do que é, tá? Então, essas coisas aqui, ó, a égide, que a gente não sabe nem o que é isso, a gente copia do projeto da Andressa, tá? Local de pesquisa. Aí cada um vai adaptar. Será realizado via online, plataforma Zoom, garantindo que cada participante esteja em sua casa. Participantes da pesquisa. Ela colocou, ó, os participantes serão 10 edutubers, desculpa. Os critérios utilizados serão ter experiência. No caso da Luana, eu já tenho os critérios bem fácil. Aliás, de todos eu acho que a gente já tem os critérios bem fáceis. Ser docente de uma escola estadual, de exclusão, ó, aqui para o Roger, né, vamos supor, não ter experiência docente, né, podia ser, e esse aqui para todo mundo, ó, menores de 18 e maiores de 60 anos, daí no caso, professor. Método de coleta de dados. Vejam bem, pessoal, isso aqui que eu digo, esse projeto não é o que vocês vão mandar para qualificação. Agora eu fiz o projeto, tá pronto. Não, porque o método de coleta de dados aqui, vocês não precisam detalhar tanto como vai ser na qualificação de vocês. É óbvio que tem coisas daqui que vocês podem aproveitar, mas entenda uma coisa, projeto de ética, do comitê de ética é uma coisa, projeto de qualificação é outra. Claro que tem coisas que vocês podem copiar de um lado para o outro, mas lembre-se, cada um tem um foco, tá? Esse aqui é muito mais objetivo do que o outro, tá? Em compensação, esse aqui tem alguns detalhamentos que no de pesquisa não precisa. As pessoas estarão protegidas em casa. Isso aí não precisa num projeto de pesquisa quando a gente vai mandar para a banca, tá? Então, aqui, ó, método de coleta. Então, ela colocou que vai ser online, via Zoom, botou o e-mail dela, né? Por se tratar de figuras poderão publicar, daí ela colocou todas as especificidades dela. Aí ela colocou o método de análise, vejam bem,
num projeto, o método de análise teria que ser bem discutido. Aqui ela só deu uma ideia, ó, expressões-chave, ideias centrais e ancoragem, ela não explicou. Porque para o comitê de ética não importa, tá? Ela só deu uma noção, tá? Processo de consentimento, aí aqui pega, tá? Como ela exclui os de 60 e os de 18, o termo dela vai ficar mais tranquilo. Temos que cuidar que quem tem escola que vai ter que fazer a tal da declaração depois, tá? Aí ela vai criando, ó, o primeiro contato, durante o primeiro contato, o YouTube vai contando tudo, tá? Então, isso aí nós vamos ter que fazer para cada uma das pesquisas, sempre informando o e-mail e o telefone, tá? O convite inicial será informal, usando, né? Aí, então, ela vai explicando tudo, bem o como, bem no miudinho, como se fosse contar para o comitê de ética. Aí ela aqui explica como é que vai acontecer o registro do consentimento. E aqui ela fala, ó, aquela frase que eu falei para vocês, que eu copiei, inclusive, da análise dos dados, né? Os benefícios consistem, o risco das pesquisas são mínimo, ó, mínimo. Tem que dizer que tem risco, porque qualquer conversa tem risco. Como leve desconforto emocional. E frente a esses riscos, o pesquisador se compromete em garantir assistência, tá? Isso tem que dizer. Se não dizer, não passa, tá? Os dados da pesquisa serão armazenados na FURG sob responsabilidade da orientadora, tá? Em sua sala permanência, e aí pode colocar em seu dispositivo de computador também, né? Podem colocar uma coisa assim. Critério para suspender a pesquisa, ó. A pesquisa será encerrada ou suspendida caso haja desistência de 50% mais um dos participantes da pesquisa, né? Ou por motivo de segurança, né? É uma coisa muito da área de saúde, mas tem que ter também esse item, tá? Aí a pesquisa garante liberdade de acesso, confidencialidade, tá? E aqui estão as partes dos termos. Tá? Aqui vocês vão ter mais a declaração. Esses pontos, tem uns pontos que dá para perceber que são mais gerais, eles podem ser copiados, tá? Porque são pontos que vêm próprio no papel do CEP, depois vocês vão conferir ali no CEP FURG, vem já no documento, daí é só adaptar se tiver uma especificidade no seu projeto ou não, mas eles são padrão. Andressa, enquanto tu estava indo para a casa da vizinha ali, me especifica uma coisa. No teu caso, tu não teve que fazer declaração porque tu não foi para uma escola, mas eles que são escola, eles têm que pegar a declaração da escola, né? Porque o termo é pessoal, é da pessoa, né? Uhum. Eu, Tanise, vou responder. Mas vamos supor que eu dou aula na escola Lemos Júnior. Tem que ter a declaração da diretora ou da secretaria, né? A direção da escola tem que assinar uma declaração, a carta de aviso. Isso precisa estar anexado no projeto. Porque ali, depois vocês vão perceber, ele tem 10 páginas, mas são 3 páginas de anexos, porque o meu tem o e-mail de primeiro contato com o youtuber e o TCLE. Tá. Ai, que coisa chata isso, Deus me perdoe. Ainda bem que eu não precisei fazer na minha época. A carta de apresentação para a escola. Se eu não me engano, é isso. É uma declaração, é uma carta de apresentação. Eu anotei aqui até, ela tem que ser assinada, deixa eu ver aqui, ou pela secretária, né, porque geralmente tem uma escola, tem uma secretária que tem um carimbo lá, né, que tem uma portaria que responde, ou pela direção, tá? Aqui é a infraestrutura, né, no caso, se fosse presencial, vocês iam ter que dizer que tem uma sala, aquela coisa que eu já falei antes, que vocês garantiam uma não interrupção, que ninguém iria entrar na sala, aquelas coisas, né? Cronograma, lembrando, o cronograma, vocês não podem colocar que vocês vão ter contato com as pessoas sem ter o termo, ó. Previsão do início, caso tenha aprovação do CEP, tá? Vocês não têm que colocar isso, porque isso aqui eles falaram que até tem questão judicial se vocês forem falar com as pessoas sem ter passado pelo CEP, tá? Pode ter, inclusive, denúncias, então sempre deixem claro que vocês só vão falar com as pessoas depois que tiver a aprovação do CEP. Tá? Tem uma observação ali embaixo também, depois que a gente colocou, só para enfatizar mais ainda, que é só depois do Comitê de Ética. As produções do registro da pesquisa só irão acontecer após a aprovação, sendo assim, caso haja necessidade, o cronograma será readaptado, tá? Os gastos
pessoal, assim, ó, se não tiver gasto, não vou gastar dinheiro. Não cortem o item fora, não cortem, escrevam que possivelmente não vai ter, ó. Olha o que a Andressa escreveu. Os gastos que venham a surgir no decorrer da pesquisa serão pagos com recursos próprios da pesquisadora, sei lá, um psicólogo que precise, tá? Aí ela colocou aqui, orçamento da pesquisa, impressão, xerox, tá? E inventou isso aqui, porque tu não sabe. Outra coisa que é bom enfatizar é que ali, sobe um pouquinho, prof, só para mim não falar bobagem, tá, do orçamento financeiro da pesquisa, vai ter um tópico lá que vai estar financiamento da pesquisa. Aí tem gente que confunde, porque tem gente que é bolsista CAPES, e não pode colocar isso, porque esses financiamentos são quando, vamos supor, a Neoquímica financia um medicamento novo para o pessoal lá da FURG, lá do centro, fazer uma pesquisa com as pessoas, né? Tipo, ela vai financiar o estudo com o medicamento. Nós não. Nós temos financiamento próprio, porque vai sair do nosso bolso, ainda que nós sejamos bolsistas, vai sair do nosso bolso a pesquisa com essas pessoas. Então, sempre tem que lembrar isso, que não há financiamento para as nossas pesquisas sociais. Então, por isso que eu coloquei aquilo, porque também tem um padrãozinho, daí eu só adaptei. Por mais que a Andressa, vou usar o exemplo da Andressa, tá? A Andressa recebe uma bolsa, ela vai tirar da bolsa, a bolsa dela não é para pesquisa, a bolsa dela é para estudante, ela não está recebendo, vamos supor assim, ó, que a Andressa fosse fazer uma gravação de um vídeo, e que ela recebesse um patrocínio da Sony, aí sim entraria como dinheiro para a pesquisa, entende? Ou do medicamento, ou sei lá o que, entendeu? Como essa pesquisa do Pedro Aldo, da UFPEL, dele receber os insumos, as diárias para as pessoas forem, né, os aventais, isso sim, é insumo para pesquisa. No nosso caso, a gente não tem, tá? Se fosse dinheiro mesmo, dinheiro, tá? Aí vocês colocam que o que surgir para impressão de documentos, vocês colocam que vocês vão arcar. Claro que isso aqui não precisa, porque como é a dela, ela não precisa detalhar, não precisa fazer prestação de contas. Vejam bem, pessoal, as referências é o mínimo possível, tá? Lembre-se, não é um projeto de pesquisa, é um projeto para o comitê de ética, tá? E aqui no caso de vocês, a Andressa não teve, ela fez o apêndice, o convite inicial do e-mail, o termo de consentimento, aí vocês têm que dar a declaração da escola e o roteiro da entrevista, tá? Então, só para mostrar para vocês, ó, meu nome é Andressa, sou mestranda, curtiu a ideia dela, colocou aqui o e-mail, colou o e-mail, tá? Obviamente que padrão para todos. Aí depois ela pegou o termo de consentimento. Aí ela escreveu todo o termo de consentimento aqui, ó. Aquele que ela fez de forma virtual. Tá todo o termo de consentimento aqui. E depois ela colocou o roteiro das entrevistas, que isso aqui a gente não pode mexer, tá? Teoricamente a entrevista nem pode ser aberta, tem que seguir esse roteiro aqui, tá? Como a gente dividiu em eixos, que era o perfil da pessoa, a gente fez questões sobre produção de vídeo, sobre percepções, sobre interações, a gente pode colocar aí projeções, mas é o roteiro em si, tá? É um roteiro, aquele roteiro que a gente anexa tem que estar aqui. Aí sim, eles leem as questões, caso tenha alguma questão, claro, a gente não faz isso porque nós somos, né, nossa área não, mas caso tenha alguma questão que vá afrontar, eles vão pedir para a gente retirar, tá? Então, olha, entrou a Fabrine com outro login, tá? Vou interromper aqui. Então, devem estar apavorados com tudo que tem de trabalho, né? No final, é pouca coisa, se vocês forem ver o produto, são o quê? 10 páginas, né? Deu o quê? 10 páginas, deu o da Andressa. Páginas de apêndice, um de e-mail, 2 de roteiro e um de TCLE. Então, são 6 páginas só de conteúdo em si. E é bem sintetizado. É isso que eu falei, aquela coisa, aquela divagação que fica, a pesquisa tem caráter qualitativo, porque visa, não sei o que, da subjetividade do sujeito, isso aí deixem para os projetos de vocês, tá? Deixem para os projetos de pesquisa. Comitê de ética é mais enxutinho, tá? Parece meio dicotômico, né? Pode dizer assim, Tanise, tu falou que é enxuto, mas tem que detalhar. O que tem que detalhar? É o como vai acontecer. Ninguém vai morrer, ninguém vai correr risco, vocês não vão ofender ninguém, vocês não vão expor ninguém, é isso. Tá? E o que é óbvio, não é óbvio para o comitê de ética, tá? Não é óbvio. A Simone sempre me diz, eu digo, Simone, que coisa mais chata aquilo. Ela diz, Tanise, tem que ser, porque a gente é um checklist. Ela olha,
Falou de 60 anos, não falou, volta. Falou de 18 anos, não falou, volta. Falou do critério de exclusão, não falou, volta. É assim, tá? É sim e não. Então, o que parece banal ali quando a Andressa coloca, caso não seja aprovado pelo comitê de ética, é uma coisa óbvia, ela vai refazer, mas tem que escrever, tá? O que mais que eu ia falar para vocês? A Andressa vai apresentar alguma coisa. Eu só quero mostrar uma coisa aqui na Plataforma Brasil. Se vocês acessarem depois, lá, procurar Plataforma Brasil, tem um documento do governo que ele mostra como você faz. Vocês estão me escutando? Então, tá. Então, Como você faz, né? E aí, aqui, ó, é o que eu falo, ó, é resolução 466, resolução 510. Você só vai colocar sim. Você não consegue especificar qual a resolução que é. E aí foi isso que veio errado, né, que eles falaram que, eu não especifiquei, mas eu especifiquei no meu projeto, e por isso que eles aprovaram. Mas aqui na plataforma não tem como você especificar. Então, por isso que tem que estar escrito no projeto. É uma coisa, assim, digamos, menor, né, que são detalhes. E essa é a questão do comitê de ética, são detalhes mínimos que a gente tem que colocar. E aí você vai preenchendo conforme o seu se vai ter assistente, a equipe de pesquisa. No caso, eu coloquei só a Tanise, né, porque eu e minha orientadora só, digamos assim. E aí aqui ele vai colocar para você preencher, e é basicamente copiar e colar do projeto que vocês vão escrever. Andressa, deixa eu te perguntar uma coisa, vamos supor assim, ó, vou dar um exemplo hipotético, que é o Zépica e o Roger vão fazer um projeto juntos, tá? Claro, o Roger tem a dissertação dele, só um exemplo. Ele tem que colocar o Roger como, vamos supor que o Roger vai cadastrar na plataforma ali, ele tem que botar o Zépica como equipe? Sim? Se for divisão de projeto, sim. Se for projeto. E no caso, eu acho que até a professora que tem que cadastrar, se for um projeto guarda-chuva. Tá. Porque daí a prof vai cadastrar como um projeto seu, que aí vai ter vertentes, né, da pesquisa. Tá, mas se for um projeto tipo assim, vamos supor assim, que o Roger vai fazer o projeto dele e depois a gente vai fazer uma outra coisa junto com o Zépica. Um exemplo hipotético, mas quem vai tocar a entrevista, porque a dissertação é do Roger, aí pode soltar o nome dele, né? Porque é ele que vai lidar com os sujeitos. Sim. Tá. Não, só para entender isso. Porque não vai ser assim, ó, tipo, o Roger vai entrevistar alguns e o Zépica outros, tá? Vai ser somente um, tá? Entendi. Tá. Andressa, tu me autoriza a mandar para eles o teu projeto? Claro, bem tranquilo. Tá, só para pegar esses números aí, porque eu também não sei essas palavras, eu não tenho a menor vergonha de dizer. Esse link aqui que eu compartilhei, alguns docs, tem uns docs em PDFs para se cadastrar na plataforma Brasil. Eu vou encaminhar, eu vou colocar lá eu vi agora aqui, eu vou abrir o WhatsApp e vou colocar no WhatsApp, daí aqui desaparece, né, o negócio. Né, lá, aqui desaparece, né, 3G, tô gravando, tá. Esse link aqui é o que mesmo? É para se cadastrar na plataforma Brasil, eles têm uns PDFs nesse link que ele ensina a cadastrar. Tutorial, tá. Eu vou encaminhar aqui para vocês. Tá, agora eu quero que vocês me falem o que vocês querem. Se vocês querem cada um começar a escrever o seu, depois a gente faz uma reunião ou a gente se envia, como é que vocês querem? A Luana tá branca, coitada. Mas a Luana já tinha começado, né, Luana? Acho que já tinha, né, avançado em alguma coisa, né? Mais ou menos. Eu fiquei com uma dúvida, Tanise, em relação ao termo que tem que ser com as escolas. E, por exemplo, se eu vou entrevistar um professor que trabalha em 3 escolas, eu preciso de um termo de consentimento para cada escola? Especificar de onde você tirou esse professor. Porque se ele trabalha em 3 escolas, como é que você selecionou ele para o seu grupo de pesquisa? E se eu selecionar ele por proximidade, por eu conhecer ele, não tendo a ver com escolas? Eu posso simplesmente, eu conheço um professor, eu vou chamar aquele professor, não importa em qual escola. Não importa, exatamente, não importa em qual escola, mas você precisa especificar de onde surgiu esse professor ou esse grupo de professores. Aí, vamos supor, é por proximidade. Vamos supor que você coloca que são professores que fazem parte do seu grupo de pesquisa.
É uma especificação de onde você pode ter tirado esses professores. A justificativa que não pode ir, que eu vi que isso já prejudicou o trabalho, é tipo assim, professores que eu conheço, só isso, entende? Porque você não tem uma justificativa do porquê você selecionou ele como professor para sua pesquisa. Tá, mas vamos supor assim, eu vou usar um exemplo, eu também não sei, eu vou perguntar para a Simone, vou dar um áudio para ela hoje. Vamos supor que eu selecione 6 professores na docência iniciante, tá? Professores com menos de 5 anos de docência. E é um de cada escola, eu tenho que mandar uma declaração para cada escola, é isso? Ou tu não sabes? Não sei, fiquei em dúvida. Mas assim, prof, o que pega nesse negócio do comitê de ética? Vamos supor, vocês têm aquele, né, colegiado, aquele dos professores. Onde vocês pegaram da Luana antes, os professores? Aquela associação, de onde vocês selecionaram os professores, lembra? Acho que era um curso, um evento que tinha acontecido. Sim, lembra bem, a gente pegou de um evento. Tá, daí vocês vão supor, da mesma forma que vocês justificaram ali, que vocês pegaram os professores de Ebrapem, vocês têm que justificar de onde surgiu esses professores, entende, prof? Tá, mas vamos supor assim, a gente justifica que a gente pesquisou professores com mais de 5 anos de docência. A gente tem que pedir para a escola essa declaração, é isso? Porque o Roger também vai ter esse caso, bem latente. Eu acho que não, porque assim, você não está entrando dentro da escola para fazer, você só está usando o professor daquela escola para fazer. Tá, mas eu vou anotar isso, eu vou gravar um áudio, vou pedir para a Simone. Tá, eu vou pedir para a Simone, e depois eu encaminho para o grupo, para vocês, tá? Sabe por quê? Porque, por exemplo, assim, ó, o meu grupo são grupos de edutubers. De onde eles surgiram? Até ali a gente, antes da pesquisa, a gente pensou, vamos pegar dessa associação, que é a Fundação Lehman. Aí a nossa banca falou, não, dessa associação não, pelo amor de Deus, né? É. Aí, o que a gente justificou, então? São professores, edutubers, que tenham as outras características que a gente, de pré-requisito que a gente colocou. Eles precisam ter um pré-requisito para isso. É isso que eu quero dizer. Não adianta só falar assim, eram professores que eu conhecia. Porque a banca vai falar assim, tá, mas qual foi o critério para você selecionar ele em si? Só porque você conhece, e isso vai ser questionado, entende? Uhum. É essa brecha que a gente não pode deixar ser questionada. Vamos supor, gente, eu esqueci, não é colegiado, é por região que os professores são. A DE, as regiões, a DE. É, a região de ensino, né? Como é que é o nome, como é que é o nome daquilo que fala? Não é procuradoria estadual, como é que é o nome? Como é que é o nome daquilo do CEPERS, que tem a região? É região de ensino, né? Alguma coisa assim. Como é que é o nome disso? Eu não sei o nome. DE? Me esqueci o nome. Mas é isso, vamos supor, você manda um e-mail para eles e pede, professores de matemática com mais de 5 anos de docência. E aí eles vão te mandar os professores. Isso é uma justificativa, entende o que eu quero dizer? Entendi. Tá, mas a minha pergunta é secretarias, tu quer dizer? Tem regional, Secretaria Regional de Ensino, Secretaria... É a primeira DE, Delegacia de Ensino que chama, né? Delegacia de Ensino, eu acho, alguma coisa assim. É que delegacia parece que é coisa de ladrão, né? Delegacia parece coisa de crime. Né? Delegacia de ensino, né? Coisa horrível. Tá, porque fala primeira DE, quinta DE, né? Tá. Isso, eu não sei muito bem como é que funciona. Tá, mas vamos supor assim, se a gente entrar em contato com a DE e pedir para rodar uma lista de todos os professores que têm 5 anos de docência, aí a gente não precisa falar com as escolas ou precisa, será? Não, daí não vai precisar falar com as escolas, porque isso foi o que o Robson falou, é uma associação de professores de matemática lá de Santa Catarina. E eles vão mandar os professores para a pesquisa dele, ele não vai selecionar, então não é correspondente à escola, é só correspondente aos professores, então só vai precisar ter o TCLE. Agora, vamos supor, o Roger vai lá numa escola, uma escola específica de Rio Grande, falar com aqueles professores, independente de matemática, português, física, independente, ele vai lá na escola fulano de tal, eu quero pesquisar os professores dessa escola, daí ele precisa ter a carta de apresentação da escola assinada, o TCLE para os professores, e o e-mail de contato, eu acho, a carta de apresentação dele para a escola, se eu não me engano é isso, eu coloquei ali no WhatsApp o último link, CEP, que tem os documentos que você precisa ter para enviar para o CEP. Aquele link é da onde baixa direto.
Mas então, como o meu projeto ele acaba sendo das escolas estaduais do Rio Grande, eu tô ralado, né? Porque eu vou ter precisado de todas as escolas, é isso? Porque mesmo que eu pegue um professor de matemática de cada escola para fazer a minha pesquisa, eu vou estar entrando em cada escola para ter comunicação com esse professor. Tá, eu vou confirmar essa informação com a Simone. Quando eu acabar a reunião aqui, eu vou me estruturar mentalmente e vou mandar um áudio para ela. Ok. Mas aí você pode fazer uma carta. Porque se você fizer todas as escolas, vai ter que colocar lá um papel, vamos supor. Esse documento é padrão para todas as escolas que serão analisadas. Sim. A princípio, deseja-se fazer com todas as escolas de Rio Grande, mas caso eles não aceitem, tem que colocar essa hipótese também, né? Essa é a questão da plataforma, porque assim, você não tem certeza de que todos eles vão aceitar. Uhum. Então, você está afirmando lá uma coisa que você quer, mas não que você pode. E no caso da Luana, que ela vai, teoricamente, não sabemos ainda, Luana, trabalhar com graduandos, então quem tem que assinar é o coordenador de curso de matemática. Sim. E eu acho que, inclusive, que você vai ter que especificar se é uma turma, vamos supor, é a turma que ingressou em 2021, né, que são os iniciantes. É a turma de... Daí depois não tem essa coisa de turma, né? Depois algumas pessoas estão à frente, outras estão atrás, mas as pessoas que estão cursando a disciplina tal no meio do curso. Sim. Ou no final do curso, sabe? TCC 2, talvez. Ou estágio 2. E aí pega e especifica que é desse nível do estágio, e aí teria que perguntar para a Simone, prof, se precisa autorização do professor da disciplina, se precisa apresentar algum papel. Ou menos de 25% do curso concluído e mais de 75%. Aí não teria que ser do professor, teria que ser da coordenação. Uhum. Mas eu acho que até se for do TCC2, vai ter que ser da coordenação de qualquer forma, porque às vezes nem é o mesmo professor que dá o TCC, né? Não é só um, são dois. Não. Sim, são um monte de professores. Não, é um monte, cada um tem se orientando. Entendi. Tá. Como é que nós vamos nos organizar? Alguém mais tem alguma pergunta? Luana, Luana, essa tua eu vou perguntar, tá? Que vai servir para todo mundo, para o Roger também e para a Fabrini também. Eu sempre fico com um monte de dúvida em relação a isso. Eu escolhi todo o material ontem. O Zepka, ele tem já material. Só essa dúvida que eu fiquei. Você já tem o material, né? Então não passa pelo comitê de ética. Mas se você for adentrar em outro programa ou desenvolver outros projetos, ele precisa passar pelo comitê de ética. Sim. Uhum. A revista que a gente passou, o último artigo, eu e a Prof. Tanise, eles perguntaram, né, porque era das entrevistas. Você passou pelo comitê de ética? Aí eles fizeram recorte temporal. A partir do ano de 2019-2, é obrigatório que todas as pesquisas desenvolvidas a partir daquela data, para aquela revista, né, tenham um comitê de ética, se for com as pessoas. Aí você tem os campos específicos para colocar. Não é com pessoas, não é com pessoas, tem entrevista, não tem entrevista. Aí eles vão pedir. É bem isso, eu me lembrei que foi da Andressa que a gente passou por isso, casualmente, né, Andressa? Porque a gente nem estava ligada. Eu acho o seguinte, eu acho que pesquisas, a partir de agora, a maioria das revistas já tem várias, na maioria não, mas não vou dizer a maioria porque é mentira, mas bastante revista já está obrigando a passar pelo comitê de ética. E não pode, depois da pesquisa estar feita, passar pelo comitê de ética, porque a Simone me contou em off isso, tá? Que teve uma pesquisa que o cara precisava de um número. Ele já estava com a pesquisa pronta.
Aí ele fez de conta que não tinha feito a pesquisa para conseguir. Isso aí é maior rebuliço. Então não pode. Não Aí pode. virou denúncia. É. E Ai, tem a depois que vira bolsista. denúncia, imagina. Não, e porque é bolsista, isso é... Não, Zépica, eu não entendi. Assim, ó, Zépica, o que está feito, a gente pode continuar usando e publicando em revistas que não peçam o comitê de ética, o que tu não pode usar para tua pesquisa. Isso. Sim, tu não pode analisar esses dados nessa pesquisa. Isso. Sim, tu pode dizer assim, conforme a pesquisa realizada em 98, sei lá, em 2008, que mostra tal coisa. Pode, tu pode mencionar a pesquisa. Porque depois tu não... Eu te entendi, tu não pode analisar esses dados, não pode. Por isso, Isso que eu perguntei se isso... E é isso. Essa é a questão, por isso que eu te perguntei. Por isso que eu te perguntei se isso faz parte da sua pesquisa de doutorado, mestrado? É doutorado, né? Porque se faz parte do seu doutorado, daí, teoricamente, né, teria que ser revisto ou, vamos supor, refeita essa parte de análise de pergunta para passar no comitê de ética para nova coleta de dados, né? Daí teria que fazer uma reestruturação para você ter o protocolo. Porque o que a gente fazia antigamente era o quê? Qualificava, tipo assim, eu entrevistava 3 pessoas e qualificava, né? Aí depois a gente dizia assim, se a banca der novas perguntas, né, lançar novos questionamentos, a gente faz outras entrevistas. Agora, não pode, mas daí vai ter que fazer uma correção, uma errata, uma atualização desse projeto. Então... Só se querem qualificar sem dados, mas eu acho horrível qualificar sem dados. Para mim, eu não gosto nem de ser banca. Quando a pessoa não tem dados, fica aqueles recortes de 40 páginas teóricos e no final diz, bom, irei entrevistar 5 pessoas e a pessoa não traz nenhum roteiro. Daí tu qualifica o quê? Tu qualifica a teoria só? Também. Tem os dois lados, né? Porque também se a pessoa sem nada, tu não consegue interferir no operar da análise, que para mim é o mais importante. Claro, né? É verdade. Eu ia falar uma coisa e me esqueci. O que era da análise? Não sei, eu ia falar uma coisa, mas me esqueci. Uma coisa que vocês podem qualificar já com esse mapeamento, vocês fizeram a disciplina da Angélica, já pode estar pronto. Esse mapeamento, o estado da arte, o estado do conhecimento, ou sei lá o quê, se vocês forem fazer, já pode estar na qualificação. Eu gosto de ir na qualificação até a produção de dados com uma pré-análise. Depois da qualificação, dá uma revisitada no que veio antes e mete pau na análise. E se precisar fazer mais, tipo, a Andressa fez 2, 3 entrevistas, analisou, qualificou, agora fez o resto das entrevistas. Eu acho que fica mais... Não sei, eu acho que a banca não tem grandes surpresas na defesa depois. Eu vou dizer, no meu doutorado, se eu não tivesse ido com uma pré-análise, se eu tivesse ido só com o roteiro da entrevista, depois o que eu pensei em fazer era tão pouco, na realidade era pouco, assim, era aplicar uma TD, que nada, eu fui só com a TD aplicada num conjunto de dados, eles me deram uma baita de uma ideia, e aí minha análise ficou super legal, porque daí eu consegui trabalhar com a questão de domínios, consegui casar com a teoria, mas se eu não tivesse ido com a pré-análise, a banca não conseguiria me dizer nada. Então eu acho que, claro, tu te expõe mais, né, Zépica, tu te expõe muito mais, mas aí é não ter, né, eu sempre digo para os meus orientados, a gente vai para ouvir
E não é tomar pau, eu nunca vou na perspectiva de tomar pau, né, Andressa? A gente teve várias sugestões e foi muito dessa, porque a gente vai, e não precisa ter medo de convidar banca difícil também, a gente vai na perspectiva de ouvir e aprender também, né? Então, eu acho que é mais legal, acho que é isso, acho que é o momento que a gente aprende a fazer pesquisa é se permitindo, né? Comprei sempre com o mesmo modelinho, copia, cola. E agora é a hora de tentar, né? Tá, como é que nós vamos fazer? Vamos começar, então, que a Fabrini antes tinha escrito aqui, acho que a Fabrini, não sei se a Fabrini tá aí ou se ela caiu. Deixa eu ver se a Fabrini tá aqui. Eu acho que ela caiu, prof. Acho que a Fabrini caiu. A Fabrini disse que ia começar a fazer o dela. A Fabrini botou antes aqui. Eu vou iniciar o meu. O São Luís Gonzaga é a Fabrini, porque ela estava com o login da escola. Roger, a pergunta terminou. Roger, vai começar? Vai começar como é que o outro... Não precisa me responder agora também, se não sabem. Eu não sei, porque eu não sei como tu disse, né, daqui a pouco se precisa de algum dado, de alguma coisa, se eu vou fazer alguma coisa já imediata para a gente começar a fazer isso, ou se eu vou esperar para a gente poder fazer a coleta de dados lá mais para frente e depois entrar, eu não sei, isso aí é tu que vai me dizer o que tu acha melhor para que eu possa me atinar aqui a fazer o que tu acha melhor. Luana, acho que vai ter que começar, né? A Luana não tem muita saída, né? A Luana vai começar, tá? A Andressa já tá no outro caminho. O Zé, porque eu vou deixar à vontade, porque ele tem um orientador, mas também, se quiser, a gente pode trabalhar no teu instrumento aqui também. Prof, né? Só lembrei uma coisa, que tem que assim, talvez tenha que ser pensado, acho que principalmente para o Roger, que tá mais no início, talvez a Fabrini e a Luana já tenham isso decidido. Ali você precisa detalhar quais são os procedimentos metodológicos, ou seja, de que forma você vai analisar aquilo. Então, meio que tem que definido isso. No meu projeto, eu falei para a prof que eu queria fazer DSC, né? E aí, então, eu estava aprendendo na disciplina de DSC, eu falei, vou fazer, porque eu acho que é coerente com o meu trabalho. E aí eu coloquei o DSC. E lá ele pede qual tipo de análise que você vai fazer no seu trabalho, né? Então, acho que o Roger tem que começar por esse caminho, né? Como vai analisar? Qual é o desejo que ele tem de analisar? Na realidade, Andressa, o Roger e a Fabrini entraram juntas, só que a Fabrini tem a vantagem de ter 4 anos, né? É muito rápido. Eu vou te dizer que essa história do comitê de ética para mestrado ficou assim, ó. Né? Porque, na realidade, pensando assim, longitudinalmente, a Fabrini e o Roger estão no mesmo patamar, porque eles começaram juntos, os dois entraram na mesma seleção. Só que a Fabrini para doutorado, né? Então, teoricamente, a Fabrini tem um pouquinho mais de tempo. Eu tive um desconto porque com a pandemia eu tenho 6 meses a mais, então, né, eu pude saber a fundo como era o comitê de ética e tentar entender. Aí o Roger vai ter que dar uma corridinha. Então tá, então eu vou tirar essa dúvida com a Simone, eu vou mandar um áudio agora para ela. E como é que nós fizemos? Vamos nos falando pelo WhatsApp para marcar uma nova reunião conforme vocês tenham, ou vocês vão nos enviando? Como é que a gente faz? Eu vou mandar agora para vocês. Quando acabar a reunião, eu mando para vocês. Pode ser por e-mail? Eu acho que ali é um modelo mesmo para a gente, eu mesmo que não tenho noção de nada disso, ali acho que vai ser um roteiro mesmo para eu me enquadrando. Tá, mas vocês entenderam, né, que o projeto de qualificação é diferente de projeto de comitê, né? Algumas coisas podem até ter, não tem problema, tipo ali é o resumo, algumas coisas, mas o detalhamento teórico é menor, mas o detalhamento do que vai ser feito é maior no projeto do comitê de ética. O link que eu mandei pelo WhatsApp é o documento padrão do CEP, né, que o CEP da FURG pede. Aí, a prof vai enviar provavelmente o que eu enviei depois que eu escrevi em cima. Aí, se vocês quiserem também, eu tô meio animada aqui, pensando, eu posso colocar as frases que eu usei como padrão, que a minha amiga colocou, depois o que o Robson, meu nosso colega, colocou, e que são padrão, principalmente agora durante a pandemia, eu posso botar em outra cor para vocês também utilizarem, se vocês quiserem, óbvio, né? Tá, então faz o seguinte, Andressa, se tu não te importar, então tu encaminha, então eu não encaminho, porque tu vai encaminhar o mesmo arquivo, tá? Então tu encaminha, pode ser? Manda pro grupo. Eu vou colocar em outra cor ali no grupo, daí eu coloco as
frases que são padrões mesmo, já eram, estão e serão padrões, principalmente durante a pandemia, daí eu coloco ali para vocês em vermelho, em outra cor eu coloco para vocês. Tu tem a versão final do Robson? Não, mas eu posso pedir. Ah, então seria bom, porque o do Robson... Claro, o teu é interessante, não tô menosprezando o teu, mas é que o teu é um público totalmente diferente, que é edutubers. Mas se tu conseguiu do Robson, então eu te agradeço, se tu puder nos enviar. Uhum. O dele é de professores de matemática mesmo, grupo, né? E é de doutorado, então acho que para as meninas também vai ser uma base maior, né? Eu acho que sim. Então tá, então meu tema de casa acabou ficando para a Andressa. Ela vai mandar o dela com as frases destacadas, e quando ela conseguiu do Robson, ela nos envia do Robson. Pode enviar ali para o grupo. Pode ser pelo grupo? Aí depois você assim, salve nos computadores. O PPT, eu mandei já para vocês ali também, esse PDF, né, do Comitê de Ética. Na realidade, esse PDF, ele fala mais da questão do CEP. O que importa mesmo é aquele slide número 10 ali, que foi, né, que está na estrutura do trabalho da Andressa. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês comecem a trabalhar e vão falando ali no grupo como é que estão. E aí, quando vocês tiverem alguma coisa ou quiserem mandar, a gente marca uma reunião nova. Pode ser? Pode ser. Tani, depois também vê a questão por eu ser várias escolas, como é que eu vou ter que proceder? Vou mandar vou mandar agora a questão dos professores vai servir para todo mundo aqui, para Fabrina, para Luana e para ti. Vou mandar agora um áudio para ela e depois eu encaminho o meu áudio da pergunta e o áudio da resposta para o grupo ali, tá? Aí quem não interessa, despreza, mas eu acho que é importante. Até para a Andressa, se a Andressa depois for fazer doutorado com o professor, também ela já vai saber. Daí a gente compartilha ali. Mais alguma coisa, pessoal? Eu acho assim, hoje é dia 27 de abril. Eu acho que até final de maio a gente já poderia ter uma coisa bem avançada, né? Até queria ver contigo, prof. Quando que dá? Cortou, Andressa, queria ver comigo o quê? Quando você entra de férias, para mim marcar na agenda certa. Eu tenho mais ou menos um mês. Então, as minhas férias eu marquei para o dia 10 de junho. Eu pretendo tirar o junho de férias. Tá. Mas eu não vou viajar, não vou fazer nada. Eu posso ler, assim. Posso ler, mas eu quero tirar uns dias. Pelo menos os descansos de telas, né, prof? Mas aí vocês vão me avisando. Eu quero tirar meio que junho para ela dar uma assessoria para os velhos lá também. Se continuar essa pandemia, eu vou ter que ir lá. Combinado, pessoal, então? Aí, se vocês puderem... seria excelente se assim, se vocês terminassem até final de maio e a gente marcasse para a primeira semana de junho, que daí antes das minhas férias, aí todo mundo fica com trabalho e já começa a tocar. Tipo assim, se alguém fizer um instrumento de questões e quiser passar aqui pelo grupo, ou encaminha ali para o grupo para todo mundo dar uma olhada, ou a gente marca uma reunião rápida, quem puder participa. Porque foi super importante a Fabrine palpitar no da Luana, porque teve coisas assim que simplesmente fugiram aos meus olhos. E não é... Eu acho que isso é importante todo mundo olhar. Eu acho que o coração do projeto está no roteiro ali das questões. Até o meu a gente tinha passado no ano março do ano passado, eu passei o meu instrumento com grupo de pesquisa, né? Aquele do EADTEC. Aí eram 26 perguntas, aí foram tiradas 4 perguntas e colocadas 2 perguntas a mais, porque a prof olhou e falou assim, eles vão responder sim ou não serve nada para ti, o que você vai falar, sim ou não? Aí é isso que às vezes a gente não tem muita noção, né? Por isso que é a forma como a pergunta está escrita e depois não pode mudar para colocar nos anexos. Então, eu acho que não deixem para a última hora, porque eu acho assim, que o Comitê de Ética tem 2 partes ali, a parte estrutural do projeto e a parte do roteiro, que aí vai ser uma coisa mais profunda, né? Depois, se a Luana quiser, depois que eu olhar, ou se a Luana quiser, eu mostro para vocês como é que a Luana fez os objetivos específicos e as perguntas. Ficou bem legal. Se a Luana quiser mandar o instrumento dela também, ficou... Claro, ainda pode mudar, mas só para vocês verem a estrutura. Tá? Lembrando, né, pessoal, tudo que a gente conversar no grupo, fica no grupo, tá? Porque são trabalhos que estão sendo validados, a gente não compartilha com ninguém, tá? Tipo, o instrumento da Luana, é a pesquisa dela, vai passar para o comitê, o da Andressa também, né? Uma questão de produção também, né? A gente só está socializando para que a gente possa uns aprender com os outros e compartilhar, mas dentro do grupo, tá? Aí a gente mantém aqui. Eu até queria ver com vocês, né? Porque ali no início de junho, provavelmente eu já vou ter
os primeiros discursos, assim, não definidos, mas projetados já. Daí ia ser interessante, porque eu acho que vai aparecer bastante disso. Agora meu papel não tá aqui. Bastante disso que o Zéfica falou, sobre essa questão de se estruturar, sabe? Porque apareceu isso bastante nos cursos que eu obtive, de que eles são professores já há mais tempo na internet, então eles sabem gravar. E aí os colegas, porque todos eles ainda trabalham em escolas, né? E aí os colegas deles vindo conversar com eles, como que eles faziam, como que eles gravavam, como desenvolver uma aula, né? Esse desenvolvimento da internet para a internet que eles têm, como colocar isso em sala de aula, porque para eles foi fácil, assim. Tem uma das professoras que falou assim, para mim foi fácil, eu tô há 6 anos fazendo isso, mas imagina um colega meu que eu não sabia nem mexer no WhatsApp. Sim, é a mesma coisa nós na aula EAD. Tipo, para mim não foi tão complicado, porque você sabe, né, quem trabalhou comigo sabe que minhas aulas sempre estiveram no Moodle, né? Claro, é uma outra proposta, eu sei, mas você tem professores que não sabiam nem colocar um PDF ali, carregar, então é óbvio, né? É diferente, a mesma coisa para esse professor que era youtuber. Ele fazia o vídeo, claro, ele não fazia como aula, mas agora para ele ficou mais fácil, porque, claro, muda o método, mas a produção ele já tinha, né? Ele sabe como fazer. Não, aí a gente pode fazer isso, e essa é a ideia do grupo, né? Nem todos sempre vão poder estar, alguns vão ter que trabalhar, enfim, mas é que a gente também possa contribuir. Daqui a pouco, com o DSC da Andressa, a gente pode fomentar questões para o instrumento do Roger ou da própria Luana, né? Ou da própria Fabrini também. Então, aí a gente vai marcando. A princípio, para início de junho, a gente tenta ver essa questão do comitê de ética. Mas eu acho que antes vocês teriam que mandar os instrumentos para a gente dando uma olhada. Tá? Quem tem ideia de utilizar DSC, seria bom dar uma olhada naquele capítulo bem inicial que ele fala da questão dos objetivos atrelados às perguntas. Eu vou olhar certinho o capítulo que é, e aí eu encaminho ele no grupo para vocês, que ele fala de como elaborar um instrumento de coleta de dados. Tá? Porque eu lembro quando eu dei aula de DSC o semestre passado, eu até falei isso. Independente de usar ou não o DSC, aquele capítulo específico, ele é bem interessante para qualquer metodologia. Vamos supor que tu vai usar ATD. Ele é interessante porque ele fala dos cuidados que tem que se ter ao elaborar um instrumento de pesquisa, independente do método de análise. Eu vou agora pegar os meus livros que estão ali dentro e já mando para vocês. Certo? Mais alguma coisa? Então tá. Então acho que temos muito trabalho pela frente. O WhatsApp está desligado. Deixa eu falando. Posso. Tá, posso. Luana, eu posso ler o teu depois, o teu trabalho, porque sábado eu tô indo para Erechim, porque meu pai vai ter que fazer uns examezinhos semana que vem. Posso ler na volta? Tá, o teu tá. Fabrini, tem alguma coisa? Não, boa tarde, até a próxima. Até a próxima. Roger, Tchau, quando que tu quer se reunir para marcar teu cronograma? Pode ser, deixa eu ver, no início da semana que vem, pode ser? Não, vou estar em Erechim. Tá, então, deixa eu ver, hoje é terça? Eu vou te volto mandar um WhatsApp depois para ver o horário que eu e o Anderson vamos revezar aqui na padaria, daí eu te mando um WhatsApp te avisando e a gente marca um horário. Se tu puder te organizar, isso aqui é da matemática, pro dia 12 ou dia 13, para mim fica bom. Tá, 12 ou 13. 11, 12 ou 13, Tá, eu vou anotar aqui, aí eu já te confirmo depois no WhatsApp, tá? Tá, perfeito. O Zépica, ele gravasse... Tá, ok, depois tu manda então, que daí qualquer coisa, porque teve alguns momentos que eu tive que atender aqui, eu não peguei, mas depois eu pego. Tá, a Andressa vai mandar os arquivos então. Tá, e eu vou mandar... Mas depois do dia 13, prof, porque eu tenho um compromisso agora no dia 4. Ela vai casar. Tá bem, obrigada. Tá bom. É um argumento válido, tá? Felicidade. Obrigada, gente. Tá, então tá. Mas aí depois eu mando para vocês o capítulo de como elaborar instrumento de produção de dados. Eu mando para vocês agora. Vou até anotar aqui para não me esquecer. Eu mando hoje mais tarde, eu vou trocar as cores e já envio para vocês, tá?
Tá, daí tu entra em contato com o Robson, por favor. Uhum. Um beijo, gente. Beijo, Tchau. beijo. Obrigada pra todos. Tchau, um beijo. Qualquer Tchau. coisa nos falamos. Tchau. Então tá, valeu, beijo. Zé, porque eu só vou pegar uma água, peraí, tá? Peraí, já volto.